Vamos também vamos aguardar aqui o Face aqui. Agora sim, estamos também ao vivo também no Facebook e pelo Instagram. E vão chegando assim os amigos, né, pelo Instagram, que tem uma visualização mais rápida. E a nossa proposta hoje, como já falei, é estudarmos o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata sobre os trabalhadores da última hora, que consta no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 1 a 16. E nós vamos ler uma página de preparação e depois nós iremos fazer uma prece para iniciarmos o nosso estudo da noite de hoje. A página de preparação ela está no Reformador de maio de 1968, na página 99, onde o benfeitor Emmanuel, comentando o Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 4, onde está anotado as palavras de Jesus. E lhes disse: ide também vós para a minha vinha e vos pagarei o que for justo. Emmanuel comenta: não fôssemos espíritos ainda fracos e imperfeitos, e não teríamos necessidade de provas e lutas diversas para a aquisição de fortaleza e burilamento. Não estivéssemos categorizados por devedores ante as leis do universo e não nos demoraríamos aos pés de nossos credores de existências do pretérito, hoje transfigurados em familiares difíceis, a nos reclamarem apoio incessante. Se houvéssemos liquidado todos os problemas decorrentes de nossas quedas morais do passado, não carregaríamos intimamente os conflitos que nos caracterizam a batalha oculta contra as nossas tendências inferiores a gerarem as dificuldades emotivas e os sofrimentos imanifestos, que nos impelem ao conhecimento de nós mesmos e ao reajuste das próprias forças. Se já soubéssemos agir com a generosidade dos espíritos benevolentes e sábios que nos orientam os destinos, não andaríamos repetindo lições e recapitulando experiências na condição de criaturas falíveis. Se tivéssemos granjeado a pureza ideal, não estaríamos, seja na situação de encarnados ou desencarnados, num clima educativo, mas ainda profundamente conturbado da Terra, porquanto o nosso domicílio compulsório se aliaria nos planos superiores. Ninguém alegue, assim, embaraço, imperfeição, doença, ignorância ou inaptidão para deixar de trabalhar, aprender, aperfeiçoar e servir, de vez que, em argumento de última instância, é forçoso reconhecer que Deus não nos concederia a permanência no planeta terrestre e nem nos daria os encargos que a vida nos atribui se não confiasse em nosso esforço sincero de corrigenda e elevação. E se não nos considerasse capazes de cooperar com seu infinito amor na edificação do mundo melhor. Buscando a inspiração dos amigos espirituais que orientam a nossa jornada, nos dirigimos ao Divino Mestre Jesus, Senhor de nossas almas, que possa orientar os nossos corações, os nossos sentimentos, as nossas percepções, para que as nossas palavras sejam de esclarecimento e, se tu permitir, mestre, que também possamos levar algum consolo, algum amparo a todos aqueles que se prontificam a assistir à nossa reunião. Nos envolva no teu amor fecundo, mestre, permitindo que os mentores que sempre orientam a tarefa do bem, pois seguindo a orientação de que tu nos disseste, onde houvesse 2 ou mais reunidos, tu estaria presente, sabemos da tua presença em nossos corações nesse momento e buscamos o teu olhar misericordioso para poder estudar e buscar compreender as tuas palavras, que são palavras de vida eterna, com as graças de Deus. Bom, meus irmãos, graças a Deus, nós somos oportunizados pela internet no intuito de nós
estudarmos o Evangelho de Jesus com a elucidação da doutrina espírita. E o senhor Allan Kardec coloca no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, a parábola Os Trabalhadores da Última Hora. É bom salientar que essa parábola Jesus conta-nos após o advento do jovem, do mancebo rico, daquele jovem que chega diante de Jesus e pergunta: Senhor, o que devo fazer para conquistar o reino dos céus? E Jesus fala: cumpre os mandamentos. E o jovem contra-argumenta: quais? Jesus especifica que nós devemos não desejar as coisas do próximo, que não devemos cultuar imagens daquilo que está acima dos céus nem embaixo da terra, honrar pai e mãe. E o jovem mancebo fala para o mestre: isso eu faço desde da minha mais recente meninice. E que devo mais fazer então, Senhor? E Jesus fala: vá, vende tudo o que tens e siga-me hoje. E o jovem, como nos relata Mateus no Evangelho, o jovem que era detentor de grande fortuna não quis seguir o mestre, pois não queria se desprender das coisas materiais. E foi-se. Então, Jesus, a seguir, ele coloca numa ilustração para nós, como está anotado, como já falei, no capítulo 20 do Evangelho de Mateus, do versículo 1 a 16, onde o mestre nos relata: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia e, vendo outros que se conservavam na praça, sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente à hora 6ª e à hora 9ª e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Aproximando-se, então, os que só a 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar julgaram que ia receber mais, porém, receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora e lhes dais tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor. Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim, completa Jesus, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Graças a Deus. Antes de entrarmos numa percepção que nós colhemos nas nossas pesquisas acerca da interpretação do trecho dessa parábola, que nós iremos nos ater aos os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, é necessário darmos uma explicação em relação à cultura da época em que o Divino Mestre esteve na matéria por aqui, que àquela época o povo hebreu eles não consideravam
a carga horária de 24 horas, como é hoje, aqui no Ocidente e no século XXI. Aquela época, o povo apenas considerava como sendo dia de 6 horas da manhã até 6 horas da tarde. A partir de 6 horas já era outro dia, não era mais aquele dia em que eles labutavam. Então, eles consideravam apenas as horas de claridade, as horas do dia. Por isso que tem essa repartição da primeira hora, da terceira hora, da nona hora, da undécima hora, que seria a primeira hora, 6 horas da manhã, a terceira hora, 9 horas, e assim sucessivamente. E na parábola, Jesus especifica essa questão do horário, porque era fácil para eles entenderem do que Jesus se referia naquele momento da parábola. E, lógico, Jesus coloca de uma forma aonde, muitas das vezes, a gente também se pega, que é num aspecto de que nós analisamos a parábola com um olhar humano e momentâneo, que é o olhar que nós estamos tendo nesse momento, hoje, 2020, acerca das palavras de Jesus. Se olhássemos criteriosamente na nossa ótica ainda falível de homens voltados para o aspecto material, não há como não termos aquela percepção de que não foi uma partilha justa. Se um começou a trabalhar às 6 horas da manhã, foi contratado um denário. Os outros chegaram à terceira hora, à sexta hora, à nona hora e à undécima hora. Undécima hora, quer dizer, chegaram 5 horas da tarde e trabalharam até às 6. Na hora de receber o pagamento, ganhar a mesma coisa, nós analisamos cruamente, pela nossa pouca possibilidade de interpretação das palavras de Jesus, que não corresponderia com uma justeza de ação do senhor da vinha, ou do pai de família, como Jesus coloca, né, de que teria sido justo essa medida que foi feita para a avaliação do pagamento. Porém, sempre que tem um porém, tem uma vírgula, a gente tem que analisar com calma, como diz Emmanuel, que podemos analisar os textos de Emmanuel, que normalmente ele coloca mais, vírgula. E aí, nesse mais, vírgula, ou porém, vírgula, vem um esclarecimento que muitas das vezes foge à nossa possibilidade de entendimento acerca daquilo que realmente deve ser retirado do entendimento das palavras do mestre. Porque aos primeiros que ele chamou, que o pai de família chamou na praça, ele disse: vais trabalhar na minha vinha e eu vos darei como pagamento um denário. Um denário era o valor estipulado naquela época para um dia de trabalho. E aí tudo bem. Os outros que Jesus chamou, ou o pai de família chamou para o trabalho, ele diz: pagarei o que for razoável. Por que ele fala assim? Por que o pai de família fala assim? Porque seria compatível com o rendimento de cada um na jornada de trabalho. Isso nos faz analisar que, muitas das vezes, se fôssemos ser analisados por aqueles que nos coordenam as tarefas materiais no nosso trabalho, no nosso ganha-pão, muitas das vezes, eu respondo por mim, eu não teria a justeza do salário no fim do mês, porque muitas das vezes a gente malversa o horário de trabalho com distrações múltiplas. No entanto, tem outros trabalhadores que se empenham em realizar a tarefa fazendo jus ao seu salário. Mas só que, como na parábola, Jesus coloca a percepção humana. Porque quando começou o pagamento, Jesus fala assim: te chama os trabalhadores. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse àquele que cuidava dos seus negócios, ou seja, do mordomo, daquele que administrava a sua casa, chamou e mandou pagar a todos, começando do último para os primeiros. Por que Jesus chamou o mordomo, ou chamou aquele que cuida dos seus negócios? Que seria aquele que está mais próximo de nós, aquele que estaria
naquele momento, teria uma percepção do nosso rendimento da tarefa que nós para a qual fomos contratados. Porque o pai de família está resolvendo outras situações da sua casa, do seu domínio. E aquele que era o que respondia pelos seus negócios estava acompanhando o trabalho de todos na vinha do Senhor. Então, era justo que o pai de família não tratasse direto com os trabalhadores, mas sim aquele que estava mais próximo. E ele diz textualmente na parábola que deveria ser pago 1 denário a cada um, começando do último para o primeiro. Nos coloquemos agora na condição dos trabalhadores da vinha. Nós, digamos que tenhamos chegado ao alvorecer do dia, na primeira hora do dia, trabalhado o dia todo, enfrentando o sol, enfrentando as dificuldades do trabalho, as mãos já estão bem castigadas pelo trabalho bruto, e olha para aquele que chegou 1 hora da tarde, você fala assim, chegou fresquinho, olha lá. Ah, mas ele não vai produzir o que eu produzi durante o dia todo. É a nossa avaliação, pelo hábito que nós temos de julgar o semelhante pela nossa ótica, pela forma como nós olhamos. Se formos contratados para uma tarefa, deveremos fixar nossa mente na tarefa que nos compete realizar e não ficar tomando conta se o outro está fazendo igual, pior ou melhor do que eu. Porque isso daí, numa linguagem bem popular, seria inveja. Quando eu analiso o comportamento do meu semelhante mediante as oportunidades que eu e ele temos, eu peco por não utilizar bem o tempo que o pai de família me deu para realizar a minha tarefa. Ali, na parábola, Jesus não especifica se o pai de família determinou uma carga de trabalho para cada um. Ou seja, olha, se é na vinha, a vinha supõe-se que é uma vinícola, né? Onde tem a plantação de uva. Então, fala assim, olha só, aquele que conseguir colher, sei lá, 300 cachos de uva, já terminou a sua tarefa. Ele não fala isso. O contrato de trabalho é para o dia inteiro, desde a primeira hora até a 12ª hora, e não avaliando a conduta de cada um, se está trabalhando, se está se comportando dentro daquilo que foi contratado ou não. Apenas o pai de família nos contratou para a tarefa. E o interessante é que quando ele fala na questão da 9ª hora, que ele pergunta, saiu novamente a hora sexta e a hora 9ª do dia e fez o mesmo. Saindo mais uma vez a hora 1/10, quer dizer, 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse, por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ou seja, nós estávamos aqui, batendo papo, conversando. Como não surgiu nenhuma tarefa que nos interessasse pelo valor que seríamos remunerados, continuamos na nossa, não saímos daqui. E aí o Senhor fala, ide vós também para a minha vinha. Essa palavra, essa afirmação, vinde vós também para a minha vinha e vos pagarei o que for justo, Emmanuel comenta para nós, em diversos momentos, nos ajudando uma interpretação que ainda nos faz falta. Quando ele coloca para a gente a vinha, no livro Pão Nosso, capítulo 29, Emmanuel comenta para a gente esse trecho. Ide vós também para a vinha e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. E Emmanuel fala para nós, ninguém poderá pensar numa terra cheia de beleza e possibilidades, mas vagando ao léu na imensidão universal. O planeta não é um barco desgovernado. Essa afirmação de Emmanuel, ela nos direciona que nós sabemos muito bem quem é o Senhor da vinha, quem é o pai de família, que é o nosso Pai Celestial, e quem é aquele que é o responsável pelos negócios do pai de família, de Deus,
aqui na Terra, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos labutando aqui no planeta Terra sem o olhar atencioso daquele que nos dirige, daquele que nos governa. Não há possibilidade de cada um fazer o que bem entender, achando que está ludibriando ou que está iludindo aquele que nos governa, aquele que nos orienta. E para poder ajudar a gente nessa interpretação, nós vamos encontrar num capítulo, no Livro dos Espíritos, na questão 893, que o codificador, o senhor Allan Kardec, pergunta assim aos benfeitores da humanidade: qual a mais meritória de todas as virtudes? A resposta: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. O que os benfeitores estão nos dizendo? Que quando eu estou na minha tarefa, seja ela na minha tarefa regulamentar do pão nosso de cada dia, seja na minha tarefa no lar aonde me é solicitado a cooperação ativa, seja ela a minha tarefa na casa espírita que eu frequento ou no templo religioso que eu participo, a minha conduta tem que ser baseada num afastamento dos meus interesses, meu interesse pessoal. Porque assim eu vou reunir condições de auxiliar, de servir tanto ao meu chefe, o meu patrão, como servir também aos membros da minha família, da minha casa, como também servir aqueles que estão ao meu redor na instituição religiosa que eu participe. E não ficar simplesmente fazendo aquilo que me redunde num benefício pessoal, íntimo, uma satisfação pessoal, que nós aprendemos com Jesus, que aquele que faz a caridade e sai trombeteando por aí, ele já recebeu a sua recompensa, que é o reconhecimento da sociedade pelo bem que ele tenha praticado. Ele não tem mais nada a esperar da bondade infinita do Pai Celestial ou de esperar na vida futura, no plano espiritual. As nossas atividades, na tarefa que nós estamos inseridos, ou na vinha que fomos convidados a participar, ela tem que ser destituída do interesse pessoal. E olha que essa é uma atividade ainda grandemente, de grande dificuldade para muitos de nós que estamos num plano de prova e expiação. Por isso que os benfeitores colocam, está no sacrifício do interesse pessoal. É me distanciar daquilo que me satisfaz em prol daquilo que é o melhor para o meu semelhante. Nesse intuito, nós sempre analisamos o nosso comportamento na vinha do Senhor, porque a gente tem o hábito de entender que a vinha do Senhor é apenas dentro do templo religioso que nós estamos associados, matriculados, ou, em alguns casos, internados, né? Porque todo templo religioso é uma escola, uma oficina e um hospital. Então, nós podemos estar matriculados na escola, estarmos associados para o trabalho que se realiza no templo, ou internado no hospital para tratamento de uma complexidade das nossas dificuldades de longa duração. Então, muitos de nós entendemos que as nossas atividades apenas têm valor quando, se for dentro do templo religioso, então eu vou ganhar as benesses do Pai Celestial porque eu estou ali labutando. Se for no meu trabalho ordinário, cotidiano, eu não compreendo isso como sendo o meu templo de trabalho. Porque Emmanuel fala para a gente, na introdução do livro Caminho, Verdade e Vida, da série Fonte Viva, ele nos fala que para Jesus não há diferença entre o templo e a oficina. O mestre veio nos trazer uma visão, um entendimento de um guia de comportamento social que é o Evangelho. Jesus não veio trazer um sentimento, uma religião nova, porque ele fala, e consta isso no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo,
Não vim destruir a lei, antes de dar o entendimento a ela. Assim como também a doutrina espírita vem dizendo, não vi destruir o cristianismo, mas dar amplitude no entendimento do cristianismo, como é o propósito dos benfeitores da humanidade que nos orientam. Dessa forma, quando nós estamos realizando uma tarefa, quer na vida profissional, quer na atividade familiar, ou num grupo religioso, num grupo de orientação filosófico-religiosa que nós nos adequamos, nós temos que fazer mais distante do interesse pessoal que nos é comum. É uma proposta que o Evangelho nos faz, que Emmanuel nos faz, o Livro dos Espíritos nos faz, que não estamos acostumados. Nós achamos que ainda estamos nos dirigindo a Deus como fosse aquele companheiro do lado, e colocando em Deus hábitos e atitudes do ser humano, esquecendo, contanto, que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E quando nós estamos associados à tarefa na casa religiosa que somos matriculados, nós invariavelmente contamos com uma recompensa, e muitos de nós entendemos que essa recompensa é material, é imediata. Fiz o bem, Deus vai me favorecer também com uma coisa que eu estou querendo. Aí eu estou tanto tempo trabalhando dentro do Evangelho, então eu tenho o direito. E não é isso que a gente aprende junto ao Evangelho de Jesus. Não é isso que nós aprendemos na doutrina espírita. André Luiz, ele nos traz no livro Nosso Lar, que é a primeira obra desse mentor espiritual, que é a vida no plano espiritual, ele nos traz a percepção, através de Narcisa, que é uma enfermeira que o auxilia, que o orienta, que é uma grande companheira nas câmaras de retificação de Nosso Lar, e eu recomendo que aqueles que ainda não tiveram oportunidade de ler essa obra, que é de grande ilustração, que o faça o mais breve possível, ou então assista primeiro o filme, que tem o filme Nosso Lar, para perceber qual é a temática que André Luiz veio nos trazer através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. E nesse livro, que é composto de vários capítulos, Narcisa vem falar com o André Luiz acerca do bônus hora. O que é o bônus hora? É o sistema de recompensa em nosso lar, porque todo trabalhador é digno do seu salário. Está lá na Gênesis isso. Isso daí é uma colocação bíblica da lei de progresso e da lei de recompensa. Todos nós temos o benefício, temos o direito de receber o benefício da nossa atividade. Por isso que a parábola dos trabalhadores da última hora, Jesus estipula a questão de um denário pelo dia de trabalho. Então, não é nenhum erro, nenhuma falha, nenhuma imoralidade nós sermos recompensados pelo trabalho que nós exercemos. E nosso lar, a Narcisa fala que cada trabalhador de nosso lar tem a, 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 a anotação do seu trabalho e isso lhe renderá um bônus horas. Ela não diz o parâmetro de um bônus hora na espiritualidade, o que seria aqui na matéria. Porque tem gente até que faz conta, sabe? Será que é em dólar, euro? Qual é a moeda lá que é mais forte ou mais fraca? Não tem essa percepção. Não adianta querer fazer comparação de carga horária de trabalho em função de número de bônus horas. Mas só que Narcisa fala para André Luiz que a questão não é a quantidade da hora trabalhada, mas a qualidade. E aí a gente se encrenca. Voltamos aos trabalhadores da última hora da parábola que Jesus nos propõe a analisar. Por quê? Porque quando chega no final do dia, aquele que rege os direitos ou a casa do pai de família, ele é que vai fazer a quitação do nosso trabalho. Podemos analisar que esse final do dia seria o término da nossa jornada física na presente existência. Quando chegarmos num momento onde teremos que retornar ao plano espiritual, deixando o corpo físico
aqui para se transformar, um pouquinho, uma aguinha. E minha esposa trouxe, que ela começou a ver que os lábios estavam secos. Né? Mas, se nós fôssemos querer analisar como fazemos aqui, em relação à produtividade para termos direito ao salário, quando nós encerramos a nossa jornada física e retornamos para a espiritualidade, que é a nossa casa de origem de todos nós, aí que vai ser contabilizado as nossas ações durante a atual existência. E ela, quando Narcisa fala que é a qualidade do trabalho, aí a gente já perde a noção se nós somos trabalhadores da primeira hora ou da terceira, da sexta, da nona, da 1/10 hora. Nós já perdemos já essa possibilidade. Por quê? Porque a nossa avaliação não corresponde com aquilo que o Evangelho nos propõe, que é a questão, como Jesus nos fala, no final, quando Jesus vem falar para a gente que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, Jesus também fala para nós que nós temos a recompensa pelas nossas atitudes é uma avaliação de Deus, não nossa. E aí, nesse livro Nosso Lar, no capítulo 36, André Luiz vai ter com a sua mãe. Mas antes disso, ele em Nosso Lar, ele tem uma parte aonde Dona Laura, que é a mãe de Lívias, que auxilia muito André Luiz, ela recomenda a ele que ele vai descansar depois de uma noite muito estafante em situações lá da colônia espiritual Nosso Lar, e André Luiz coloca assim para a gente: recolhida ao quarto confortável e espaçoso, orei ao Senhor da vida, agradecendo-lhe a bênção de ter sido útil. Isso me chamou a atenção, porque quantas vezes, ao final da nossa jornada, do nosso dia, nós fazemos uma prece agradecendo a Deus a oportunidade de termos sido útil, a bênção de ter sido útil. E esse princípio de utilidade que nós avaliamos, ele difere ao infinito, porque cada um tem uma visão diferente. Aí, André fala assim: a proveitosa fadiga, ou seja, o cansaço justo dos que cumprem o dever, não me deu ensejo a qualquer vigília desagradável. Olha o que ele está falando. Quando você exerce a sua atividade, tem a sua labuta diária, quando chega no fim do dia, que você vai deitar para descansar, tu não tem tempo para poder pensar em dificuldades, pensar em problemas, pensar naquilo que alguém falou, que disse. Você simplesmente deita e descansa. E a gente, muitas das vezes, por não ter atividade física nenhuma durante o dia, então a gente chega de noite, a mente da gente está povoada de dificuldade, está povoada de informações atropelantes sobre diversas situações, sobre diversos assuntos, que nos faz perder a condição de conciliar o sono. E vemos o tic-tac do relógio, que embora hoje o relógio não façam mais tic-tac, né? Mas vemos os minutos vagarosamente se passarem. Por quê? Porque nós não labutamos, não trabalhamos durante o dia o suficiente para que tivéssemos o repouso proveitoso, como André Luiz fala para a gente. A gente não teve essa oportunidade. Passamos, às vezes, o dia reclamando do governo, reclamando do calor, reclamando disso ou daquilo, mesmo nesse momento de grande conturbação social e espiritual que nós estamos passando. Muitas das vezes nós somos bombardeados por uma carga negativa absurda de informações que não favorecem ao nosso repouso, a nossa proveitosa descanso do corpo físico. E aí sentimos dificuldade de conciliar no sono, porque, como diz André Luiz, a proveitosa fadiga dos que cumprem o dever. E cumprir o dever é um conjunto de fatores que nos levam à compreensão da tarefa que tínhamos a desempenhar. E muitas das vezes, isso não sendo feito,
nos impede um descanso salutar. Então, nós temos que ter um olhar mais carinhoso para as nossas tarefas durante o dia. Antes de ir deitarmos para dormir, procurar, pelo menos, uma hora antes, nos desligarmos dos assuntos do dia a dia, da vida cotidiana, ou deixar de assistir alguma programação que excite o nosso cérebro, para que consigamos repousar. E, além, que é imprescindível, como André Luiz coloca, orar ao Senhor da vida, agradecendo-lhe a bênção de ter sido útil. É essa a postura que deveríamos tomar toda noite, depois de um dia, de uma jornada cansativa, exaustiva, agradecer a Deus aquela oportunidade de eu ter sido útil a quem quer que seja. Não é pela quantidade, não, amigos. É pela qualidade da minha ação no bem. Então, é isso que nós devemos buscar. Mas, em relação, voltando à questão do bônus horas, a mãe de André Luiz conversa assim com ele. Conhecemos, isso está no capítulo 36 do livro Nosso Lar, como já falei. Conhecemos aqui, na colônia espiritual em que ela está abrigada, a remuneração de serviço do bônus horas. Nossa base de compensação une dois fatores essenciais. O bônus representa a possibilidade de receber alguma coisa de nossos irmãos em luta ou de remunerar alguém que se encontra em nossas realizações. Então, o bônus hora não é só aquilo que você recebe, não. É aquilo também que você dá para aquele que lhe atendeu na sua necessidade ou naquilo que estava contratado para a pessoa fazer. Mas ela alerta. Lembra daquela questão que eu falei do mais, vírgula, porém, vírgula? Aí também tem aqui, a mãe de Ada Luiz coloca. Mas o critério quanto ao valor da hora pertence exclusivamente a Deus. Não tem como eu avaliar o tempo de trabalho ou a forma como a pessoa desenvolveu a sua tarefa, eu avaliar isso no plano espiritual, nas realizações espirituais individuais de cada um de nós, eu não tenho condições de avaliar, porque é do Pai Celestial e não minha. A minha fragilidade de entendimento é tamanha, é absurda, que eu não reúno condições de ter essa avaliação. E ela continua. Na bonificação exterior, pode haver muitos erros de nossa personalidade falível, considerando nossa posição de criaturas em labores de evolução, como acontece na Terra. Mas, no concernente ao conteúdo espiritual da hora, há correspondência direta entre o servidor e as forças divinas da criação. Eu lembrei agora que tem uma forma de traduzir isso que a mãe de Lízias falou, bem mais simples de entender, na palavra da irmã de Madre Teresa de Calcutá, que ela fala assim: no fundo, é entre eu e Deus. Essa busca de valor, da quantidade da hora trabalhada, da recompensa que faz jus ter, é entre eu e Deus. Ninguém pode avaliar a minha conduta com isenção, como Deus faz com cada um de nós. Nós temos ainda, como ela coloca, a dificuldade da nossa pouca evolução, do nosso pouco progresso moral. Então, teremos dificuldade de ver ou de analisar aquilo que o irmão está passando ou que o irmão realizou. Muitas das vezes, nós temos dificuldade de entender que aquilo que a pessoa faz, que no nosso olhar, no nosso julgamento falível, é muito pouco. E, no entanto, ele está dando o máximo dele. Eu lembro de uma história que eu vivenciei na minha casa de origem, a União Espírita Beneficente Jesus Maria José, em Rocha Miranda, e nós estávamos numa tarefa lá da obra da nossa sede, e nós estávamos brincando, mexendo com determinado irmão que chegava muito tarde para o labor. E ele chegava lá quase na hora do almoço. E nós brincávamos muito, ele aparentemente nunca se aborreceu.
E aí, um dia, o nosso dirigente, o nosso presidente, Paulo de Souza, já no plano espiritual, a quem nós sempre pedimos a Jesus que oriente cada vez mais, ilumine cada vez mais esse irmão, que é, para mim, um pai amoroso e carinhoso, ele chamou a nossa atenção. Ele falou assim: vocês estão chegando agora para a obra. Ele já está aqui há mais de 40 anos. Já fizeram o que ele fez até agora? E aí a gente sentiu uma vergonha danada, porque realmente nós estávamos mais achincalhando, debochando, do que brincando com o irmão. E a partir daquele dia parou essa atitude. Por quê? Porque não podemos usar a questão do julgamento pela atitude do nosso semelhante. Não temos como avaliar isso. É o que a mãe de André Luiz nos fala nesse sentido. Nós, muitas das vezes, as nossas dificuldades não permitem uma avaliação justa. Essa avaliação pertence a Deus. Como também a questão da recompensa ou do pagamento pela tarefa desempenhada é do pai de família, Deus, ou do seu administrador, Jesus. Ele sabe o quanto que nós estamos colaborando dentro da vinha do Senhor para a realização de cada um da nossa tarefa. E tem também, eu fui buscar ajuda, a gente tem que buscar ajuda de quem pode nos dar. No livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, ele fala assim para a gente, num determinado trecho do capítulo. Eu não anotei o capítulo. Capítulo 7 do livro Pensamento e Vida. Obrigado pela orientação. Ele diz assim: não vale, contudo, agir por agir, trabalhar por trabalhar. Não, isso daí não. As regiões infernais vibram repletas de movimento. O que Emmanuel está falando? Nas zonas de sofrimento, no umbral, a intensidade da movimentação é enorme. Lembra do filme de André Luiz, com aquela parte do início do filme, né? E ele fala que tinha uma necessidade de andar premente, era intensa a necessidade dele de caminhar, e Emmanuel está falando isso. Nas regiões de sofrimento, o movimento é muito grande. Além do trabalho obrigação, que nos remunera de pronto, é necessário nos atenhamos ao prazer de servir. Aí Emmanuel, como sempre, nos traz muito material para a nossa reflexão. Ele fala, além do trabalho obrigação, aquele que eu labuto dia a dia para fazer jus ao salário com o suor do meu rosto. Além desse, que eu tenho a remuneração imediata a cada dia, é necessário que nós tenhamos o prazer de servir. A alegria de ir desempenhar a tarefa para a qual nós fomos contratados. Isso daí, no trabalho normal do dia a dia, como na tarefa dentro da instituição religiosa que nós estamos associados. A alegria de servir. Chegar com alegria. E falar de alegria de servir, eu lembro do livro Boa Nova, quando Pedro vai, através ditado pelo espírito Humberto de Campos, através da mediunidade do Chico, Humberto de Campos vem nos relatar que Pedro chega diante de Jesus e fala assim, mestre, eu vou botar com as minhas palavras, que não dá para dizer em letras o que está no livro, que eu não tenho essa cabeça, não. Mas Pedro chega perto de Jesus e fala assim, mestre, tudo bem, né? Lá nas bodas de Caná, todo mundo feliz lá, casamento é sempre uma alegria. Mas não acha que transformar a água em vinho estava estimulando assim a beberagem? Podia ser assim um suco de laranja, né? Uma coisa mais suave, né? Ou assim, minha sogra ia adorar um suco de laranja, mas vinho. Aí Jesus olha para Pedro, Jesus conhece os nossos corações, que Pedro perguntava não por querer criticar Jesus, que Pedro sabia que ele não tinha essa possibilidade, mas era uma dúvida do apóstolo, né? E Jesus fala assim, Pedro, conheces a alegria de servir a um amigo? Jesus
assim, entortou Pedro e a humanidade inteira. Porque não há relatos no Evangelho que aquele vinho era com teor alcoólico a ponto de embriagar. Não havia isso. Tanto que quando Jesus se refere a João Batista, que dizendo que Elias precisava vir, e na verdade já tinha vindo, e Jesus fala, João, que não bebia bebida forte, ou seja, bebida que era é, como é que fala da bebida? Fermentada, obrigado. Né? Não era fermentada, era apenas o resultado da maceração da uva para retirar o vinho. E o vinho, assim que ele é macerado pela uva, ele não tem teor alcoólico, não, gente. Só depois que ele está lá, em barril de carvalho, lá, aguardando a fermentação, que aí vem o teor alcoólico. E nós analisamos muitas das vezes que aquilo que nós vamos favorecer ao outro vai embriagá-lo de prazer, quando nós devíamos ter preocupados de ter a alegria de servir, como o Emmanuel nos coloca aqui. Não nos atenhamos ao prazer de servir. E eu sempre gosto de citar um exemplo, que ela me desculpe, já está no plano espiritual, mas é em um agradecimento pelo ensinamento que eu recebi dessa irmã, a nossa querida vovó Wanda, ela me ensinou que nós temos que fazer pelo prazer de fazer, sem estar ainda associado a qualquer recompensa pelo que foi feito. Alegria de servir. É isso que Jesus fala, que Emmanuel fala, e que a vovó Wanda já tinha aprendido isso e nós ainda temos dificuldade desse entendimento. Porque Emmanuel fala para a gente, o trabalho, a ação, transforma o ambiente. O trabalho, serviço, transforma o homem. Serviço de servir, de ser alegre em servir aqueles a quem nós estamos condicionados a realizar a tarefa em prol daqueles irmãos. Porque toda tarefa que nós realizamos, em casa, no trabalho ou na instituição religiosa, sempre é em prol do próximo. Sempre em prol do próximo. Tem uma mensagem de Emmanuel, eu não lembro qual é o livro, mas ele diz que a árvore não se beneficia do fruto que ela produz. A roseira não se beneficia da rosa que ela faz brotar, mas também não se fere com o espinho que está no seu caule. Então, nós temos que estar atentos a servir para o próximo, ser útil ao próximo, e não apenas aos nossos interesses pessoais, como nos diz a mãe de André Luiz. E também, finalizando, a mãe de André Luiz fala assim para a gente: Deus também, meu filho, é administrador vigilante e pai devotadíssimo. A ninguém esquece e reserva-se o direito de entender-se como trabalhador quanto ao verdadeiro proveito no tempo do serviço. Nós temos que ir nos afastando dessa percepção de que o outro tem que prestar contas a mim das tarefas que lhes são confiadas na sua existência. Nós não temos essa capacidade ainda de avaliar que o irmão ou a irmã tem que fazer desse jeito ou daquele jeito que é melhor. Nós temos que buscar a orientação no Evangelho de Jesus, que é o nosso norte. Nós ainda estamos disputando quem fez mais na primeira ou na última hora, e não é essa a tarefa que o Evangelho nos propõe. Se nós tivéssemos chegado na primeira hora, nós teríamos a responsabilidade de produzir tanto ou mais do que aquele que chegou na última hora, na 1/10 hora. Todos nós temos que caminhar em prol do semelhante. Sairmos tanto como nos orienta o mentor Chico Xavier, da casa atual que eu estou associado, o Centro Espírita Casa do Caminho Chico Xavier, aqui em Jacarepaguá, na freguesia, nós temos que sair do eu para começar a entender o pronome pessoal nós. E um dia chegaremos à terceira pessoa do plural, eles. Porque enquanto nós entendermos que eu tenho que fazer a minha parte, tomando conta do vizinho do lado, eu deixo de produzir.
Enquanto eu entender que ainda eu estou trabalhando mais do que o outro e mereço mais do que o outro, só que a contabilidade divina nós não temos controle, nós não temos como mensurar. E assim, eu agradeço muito a participação e a presença de todos. E eu aprendi hoje com meu irmão Marcos Fonseca, lá do grupo do Centro Espírita A Caminho da Luz, que é possível que as pessoas tenham alguma dúvida e queiram deixar anotada a dúvida, ou aqui no Face, ou no Instagram, e se eu não souber responder, não se preocupa não, que eu coloco lá, não sei, mas eu vou pesquisar, porque o objetivo da gente, dentro da doutrina espírita, é estudarmos para melhor aprender a servir. E não apenas nós ficarmos lendo livros e livros sem que isso se transforme numa atividade producente, para que nós tenhamos também, diante do Senhor, do Pai de família, o direito de ter ao menos um denário no final da nossa jornada. Graças a Deus, obrigado. E agora eu vou fazer a prece de encerramento para que possamos encerrar essa nossa conversa da noite de hoje. Um dos nossos pensamentos ao Divino Mestre Jesus em agradecimento pela oportunidade de receber as orientações, de falar de temas tão importantes para a nossa jornada material e moral, para que saibamos compreender que a vinha não é de nenhum outro Senhor, senão a do Pai Celestial. E a oportunidade de servir nessa vinha é mais, infinitamente maior de qualquer recompensa que possamos pensar nas nossas tarefas diárias. E nos lembramos, nesse momento, da passagem que está registrada em Atos dos Apóstolos, quando Lucas relata que Ananias, aquele servo fiel da cidade de Damasco, que tinha a figura de Saulo de Tarso em seu calço, e que Jesus chega suavemente no íntimo de Ananias e fala: Ananias, a resposta desse benfeitor, desse missionário, trabalhador da seara de Jesus, é uma só: eis-me aqui, Senhor. Que nós possamos tomar essa frase como sendo um novo roteiro para a nossa caminhada. Nos colocar à disposição de Jesus para as atividades que nos for pertinentes, sem relacionar qual a mais importante, que para o coração amoroso de Jesus, todas as atividades têm o seu justo valor. Abençoa-nos, Mestre, abençoando aqueles que puderam estar atentos, estar participando das nossas conversas, e ilumine sempre, Jesus, a nossa humanidade, para que possamos enfrentar esse período de transição, aonde a dor e o sofrimento estão em tantos lares, Senhor, mas que o teu amor é infinitamente maior do que as nossas dores e os nossos sofrimentos. Fique conosco, Jesus, e relembremos as tuas palavras diante dos discípulos, após a última ceia, quando tu falaste: Pai, eu não vos peço que os tireis do mundo, mas que não os deixe cair em tentação. Graças a Deus e graças a Deus. Obrigado e até a próxima oportunidade com as graças de Deus. Agora que eu não sei sair aqui do Instagram.